Faixa nobre do esporte. Faixa nobre do esporte. E aí, galera, tamo junto mais uma vez aqui em 91,3, tá começando mais uma semana e com ela o Faixa Nobre do Esporte. Segunda-feira, 11 de julho de 2016, o mês das férias. E aí, tá aproveitando legal? Tá bacana as férias? Vamos que vamos juntos. E eu ouvi dizer que geral tá ouvindo aqui o Faixa Nobre do Esporte na 3FM, então manda o recado aí dizendo de onde você está ouvindo. Vai pelo facebook.com/bola na rede, Twitter, @bola_underline na rede e o Bola na Rede Zap, o WhatsApp mais bombado para você participar conosco, 98935-1841, 98935-1841, tá fora de Fortaleza, coloca 85 na frente e espalha geral aí, que o Faixa Nobre tá começando. Ceará! Vamos destacar o Ceará com o Rodrigo Cavalcante, aqui no Faixa Nobre do Esporte, parceria radioartilheiro.com.br. Para o jogo da próxima quarta-feira contra o Botafogo na Paraíba, volante Ricardinho prega atenção e respeito para que o vovô não seja novamente surpreendido. A gente vê em outros confrontos aí que times da C estão passando pro time da A, isso acontece da B, porque são 2 jogos e quem está bem nesses 2 jogos que faz a diferença, e até porque eles estão muito bem na Série C, então merece todo o nosso respeito, e por isso que a gente vai se concentrar para poder fazer um bom jogo e trazer a decisão para casa. Baraca deixa claro que será preciso para sair com resultado positivo na próxima quarta-feira. Tá consciente do que a gente vai enfrentar lá, a gente sabe disso, o Sérgio já passou pra gente, vai passar mais um pouco amanhã, a equipe deles vem da competição muito boa, só que a gente também tá num momento bom e fazer o nosso jogo, tentar se impor mais fora de casa, que esse é o objetivo, e vamos nessa batida. Essas e outras informações você confere daqui a pouco no Faixa Nobre do Esporte. Faixa Nobre do Esporte. Fortaleza! Destaque do Leão, que vem de 2 derrotas seguidas, uma pela Copa do Brasil e outra pela Série C do Campeonato Brasileiro. Alex Oliveira. Após a primeira derrota, que aconteceu ainda na 5ª rodada para o ABC, o discurso do treinador Marquinhos Santos era esse. Tiro a responsabilidade dos atletas, assumo a responsabilidade, que também culminou na estratégia de jogo, né? Eu errei, então não foram os atletas, então teve a minha parcela, a minha participação. Se houver uma cobrança, que me cobrem e deixem a responsabilidade para mim, tirando dos atletas. Após mais 2 derrotas consecutivas e uma delas pela Copa do Brasil, nas 2 últimas partidas, o discurso mudou. E agora eu divido, como eu chamei a responsabilidade em alguns momentos, hoje não. Hoje eu divido a responsabilidade. Eu acho que nesse momento é o momento de se dividir, de se entender cada qual que precisa trabalhar mais, que precisa buscar mais, para que se possa evoluir e voltar àquele futebol vistoso que o Fortaleza já apresentou, e eu acredito que ainda vai apresentar ainda nessa Série C. De novo, o Fortaleza está em segundo na tabela e vai brigar pela ponta, agora com o Botafogo no domingo. Detalhes daqui a pouco no Faixa Nobre do Esporte. Faixa Nobre do Esporte. Faixa Nobre do Esporte dessa segunda-feira, lamentando, né, a rodada do Campeonato Brasileiro para os clubes cearenses. Não conseguimos nenhuma vitória, uma escassez de vitória desde a sexta-feira, com o Ceará perdendo lá em Juiz de Fora pro Tupi, depois com o Fortaleza perdendo lá em Belém pro Remo. Tivemos também os representantes da Série D de Dado, de Juazeiro do Norte, perdendo mais uma vez. O Icasa goleado 4-0, aquela denúncia que os jogadores dormiram lá em São Paulo durante uma conexão no chão de um hotel. E também o Guarani de Juazeiro voltou a decepcionar, perdeu 3-2 mais uma vez pro time do CSA. Havia sido goleado lá em Maceió e voltou a perder pro CSA, jogando lá em Juazeiro do Norte. O Uniclinic foi que ainda não perdeu, mas também não ganhou. Foi 2-2 com o Potiguar na cidade de Mossoró. Estava vencendo por 2-0 e permitiu a reação do adversário. Então, precisamos melhorar para a próxima rodada, tá? Conseguimos vitórias. O Ceará
terminou a rodada na 4ª colocação, no G4 ainda, de qualquer forma ainda está na zona de classificação, como o Fortaleza também, perdeu a liderança. Agora o Tricolor queimou todas as gorduras, porque mais uma derrota na próxima rodada, o time poderá ficar fora do G4. Por quê? O ABC é o terceiro colocado com 14 pontos, a mesma pontuação do Fortaleza. Aí vem do quarto até o sexto, 12 pontos ganhos. Então, quem vencer vai para 15. E o Fortaleza perdendo fica com 14, ficaria fora do G4. Então, a hora é essa, a hora de reagir é essa, e é contra o líder, o Botafogo da Paraíba, que assumiu a liderança, vencendo o Asa de Arapiraca por 2-0 e chegou a 15 pontos. Tá todo mundo perto, né? O Botafogo tem 15, o Fortaleza tem 14, o ABC 14, o Remo 12, entrou no G4 com a vitória ontem, e o Remo foi reabilitado pelo Fortaleza. O Valdemar Lemos estreou com uma derrota em Salgueiro e o Remo não havia vencido ainda diante do seu torcedor até essa 8ª rodada, quando enfrentou o Fortaleza, serviu para vencer a primeira em casa e a primeira sob o comando técnico do Valdemar Lemos. O Remo então entrou no G4, tem 12 pontos. O Salgueiro, quinto, 12 pontos. O Asa de Arapiraca é sexto, também 12 pontos. Aí o América de Natal tem 11, mas todo mundo pertinho, né? Então é importante pro Fortaleza uma vitória no domingo contra o Botafogo da Paraíba, jogando em casa, jogando no Castelão, às 7 horas da noite. A situação do Ceará, que perdeu pro então o lanterna da Série B, o Tupi, e deixou a lanterna. Com a vitória sobre o Ceará, no final da rodada, o time acabou deixando a lanterna. O Tupi é vice-lanterna com 12 pontos, mas venceu o Ceará. E o Alvinegro caiu para a 4ª colocação, porque a boa equipe do CRB venceu o Náutico, jogando lá em Pernambuco. Foi 3-1, e eu diria que caberia até mais gols pro time do CRB, que se comportou e jogou principalmente no segundo tempo contra o Náutico. O CRB é o terceiro colocado, chegando a 28 pontos. O Ceará permaneceu com 27 na 4ª colocação. O mais próximo dele é o 5º colocado, Paraná, que tem 24 pontos. São 3 pontos de diferença. Então também a hora é essa do Ceará reagir e ganhar o próximo jogo contra o Criciúma às 4 horas da tarde do próximo sábado. Antes ele tem a Copa do Brasil, vai com uma formação completamente diferente. Já o Rodrigo vai falar a respeito dessa nova equipe do Ceará, porque tem muitos jogadores que não podem atuar mais pela Copa do Brasil, já atuaram em suas equipes, e o Ceará deve ir uma formação. Eu até vejo que o time tem que priorizar mesmo a Série B. Vive uma situação de G4 hoje, e como o pessoal do Vasco costuma falar, o pessoal do Rio, a zona de rebaixamento na Série B é da 5ª colocação em diante, porque o time quer se manter no G4 até o final. Eu acho que o pensamento é correto. Se o Ceará está no G4, então o pensamento é se manter até o final. É difícil tudo. Chegar no G4 é difícil se manter também. Boa noite, Edmilson Maciel. Boa noite. Tem uma graninha boa, né? 880 mil, se eu não me engano. Copa do Brasil, né? Tem esse Copa do Brasil, não dá para também fechar os olhos completamente para essa competição. Nada desprezível essa terceira fase, né? E aí, pensando, você falou em dinheiro, é importante tudo. O Santa Cruz, que está muito mal no Campeonato Brasileiro, venceu agora o Internacional, mas ainda está numa situação difícil. O técnico internacional até caiu depois da derrota para o Santa Cruz, mas enfrenta o Vasco, né? Nesse meio de semana pela Copa do Brasil. E muitos estão apostando que o Santa vai entregar. Mas será que vai entregar? Uma pressão tanto? Porque ele, como campeão do Nordeste, ele vai disputar a Sul-Americana. E ele teria que ser eliminado nessa fase. Então, a coisa está tão ruim pro Santa, será que ele vai entregar mesmo o jogo pro Vasco? Você tá falando de negociação? Não, porque nessa fase ele teria que ser eliminado para poder disputar. Estourou aí na Ásia uma investigação e tá todo mundo envolvido aí. É impressionante, né? Porque no Brasil as coisas são camufladas de acordo com o interesse dessa ou daquela rede. Não dá para falar disso ou daquilo, mas tá estourando aí resultados de apostas pelo mundo afora em clubes aqui do Brasil, né? De repente pode ser. Agora é uma alternativa. O Santa Cruz bota um time misto, por exemplo, já que ele quer ir participar. O Santa, se você se lembrar, 4 anos atrás, 5 anos atrás, disputava a Série D, ou não disputava nada. De repente tem a oportunidade de voltar a disputar uma competição internacional, certamente ele pode priorizar
essa situação. Agora tem que olhar também a história do financeiro, mas ele também que tem uma cota razoável, né? Olha, os clubes cearenses, hoje eu encontrei com um amigo meu, ele diz, embrulha e manda tudo, joga tudo fora, tá certo? O Ceará perdeu por lanterna da Série B. É de se lamentar essa derrota do Ceará, porque o time pelo menos poderia ter trazido um ponto, né? Ele não poderia desperdiçar 3 pontos enfrentando o Tupi na situação que ele estava. Então a derrota, ela doeu muito por isso. Não, pelo momento que o Ceará atravessa, né? Um bom momento do time. Agora, eu até falava antes da partida que o Ceará precisa jogar, manter essa regularidade em alguma partida fora de casa. E a hora era contra o Tupi. Pelo adversário estar passando por uma fase ruim, e o Ceará conseguiu perder o jogo, né? Incrível. Começou bem, fez logo o gol cedo, aos 3 minutos fez o gol com o jogador, o meia. Wesley, sim, fez gol com ele. Aí fugiu da mente, mas foi ele que fez e parecia que ia até ganhar fácil o jogo. E de repente, eu acho que talvez por isso, pensando que poderia ganhar fácil o jogo, acabou se enrolando, tomou o gol e não conseguiu mais jogar. Sucumbiu. No segundo tempo até mostrou algo ainda no início, como no início do primeiro tempo, mas não conseguiu manter a regularidade e no final conseguiu tomar aquele gol numa falha coletiva na defesa, né? Desarrumou total. Pois é, no gol quem estava dando cobertura lá era o atacante, o Rafael Costa, né? Foi uma coisa meio que desarticulada. O time foi todo pra frente, no desespero, teve uma oportunidade belíssima com o zagueiro, chance que o Ceará teve na cara do gol, o zagueiro sozinho perdeu, né? Valdo, né? E aí no contrapé, no contra-ataque veio lá e quem tava na zaga lá era o Rafael Costa, né? Triste, revoltante para o torcedor, vergonhosa a derrota do Ceará, tá certo? A mesma coisa, já que você falou nisso aí, a mesma coisa eu diria do Fortaleza. O Remo não havia ganho de ninguém em casa. Conseguiu reabilitar, tá, o Remo em casa, né? Conseguiu reabilitar o time. O que é pior? De 4 partidas, 3 derrotas, né? E jogando muito mal. Jogou nada, muito mal. Remo poderia ter feito mais. Poderia sim. O Remo mostrou que tem também, por isso que ele não tinha ganho em casa. Ele tem uma dificuldade enorme na última bola para finalizar. Fortaleza estava dando chances para ele conseguir atacar pelas laterais. Ele teve essa facilidade, mas na hora de finalizar era muito ruim as finalizações. Mas o segundo gol também, aquela troca de passes dentro da área do Fortaleza mostrou também a fragilidade do time. Olha, o pior das derrotas dos cearenses nesse final de semana, e só o Niclino que empatou, foi que não jogaram nada. Ceará e Fortaleza não jogaram absolutamente nada. Foi vergonhoso realmente, isso deixa o torcedor chateado, tá certo? Agora, é aquilo que eu digo, a Série B, ela é equilibradíssima, ninguém ganha ou perde de véspera, porque é muito equilibrada e os clubes que estão jogando em casa estão levando, dificilmente você vê alguém perder em casa, né? E o Ceará foi vítima mais de uma vez de um clube que estava praticamente morto e ele consegue ressuscitar. Pois é, e olha só, mudando um pouco de assunto, o foco, finalmente ele conseguiu. O Jorge Sampaoli conseguiu trabalhar numa equipe da Europa. Foi contratado pelo Sevilha da Espanha e vai receber como reforço Paulo Henrique Ganso, que está deixando São Paulo para jogar no clube espanhol. Eu até falava com o nosso companheiro aqui, o Regis, que a hora do Ganso sair do Brasil era essa, para a Europa, mesmo sendo pro Sevilha, que não é um time considerado de ponta, grande, como Barcelona, como o próprio Real Madrid, da Espanha. O Atlético de Madrid também, é verdade. Mas, se não saísse agora, acho que não sairia mais do Brasil. Pois é, e um jogador do nível do Ganso, para ele seria até frustrante não jogar, porque o nível salarial lá fora é bem superior hoje daqui. É lá que a moçada faz o pé de meia. E todos eles sonham com isso. Não é coisinha que ganha o Ganso aqui, não. Mas ele se comparar com esses grandes jogadores, do nível dele até, agora precisa ver até que ponto o Sampaoli vai estruturar um time, um esquema de jogo em que alguém não precisa combater, porque lá dificilmente você vê essa situação, né? Há sempre a necessidade de que todos participem de forma intensa da partida, que não é do Ganso. O Ganso tem uma hora que você imagina que ele está lendo um livro acolá, isolado, aguardando que alguém chame. Olha a bola, aí ele vai lá e pega.
precisa saber se ele vai se adaptar a isso. Mas é uma aposta, o craque existe. A forma de jogar do craque é que é uma aposta. Vamos ver se ele se adapta na Europa. Pois é. Falando em Europa, o outro técnico argentino, fora o São Paulo, tem tantos, né, técnicos argentinos trabalhando mundo afora, é o Marcelo Bielsa. É o louco, tinha sido contratado, assinou contrato com a Lazio e inesperadamente disse que não iria mais treinar a Lazio. E tem gente desconfiada de que ele pode assumir a seleção da Argentina, embora ele negue. Disse que o que fez deixar a Lazio, antes mesmo de assumir o time, não deu nenhum treino, assinou contrato, não sei como é que ele vai resolver isso. Mas disse que não tem nenhum contato, que faltou estrutura. Ele viu falta de estrutura na Lazio e alegou para não trabalhar na Lazio. Ou seja, ele está propenso a trabalhar em 8 a 10 equipes pelo mundo. Não mais que isso, né? Porque quem que tem a estrutura que um técnico deseja? Agora é um louco mesmo, né, Adriano? Por isso que tem esse nome, né? É o louco. Pois é. Olha, a Série A do campeonato, agora tem futebol todo dia, né? Eu falava isso ontem. Hoje tem a sequência da 14ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Cruzeiro e Atlético Paranaense estão jogando nesse momento no Mineirão. Cruzeiro que deve estrear hoje alguns reforços, entre eles o Rafael Sobis, que está voltando ao Brasil do futebol mexicano, e outros estrangeiros que vão estrear com a camisa cruzeirense. Cruzeiro que precisa dar uma reagida, está embaixo da tabela ainda. É o 14º colocado com 16 pontos, já somando esse empate do 0-0, está a 1 ponto da zona de rebaixamento. O primeiro da zona, o Figueirense, com 15 pontos ganhos. Amanhã tem futebol, sim senhor. Hoje é segunda, hein? Hoje é segunda. Do Campeonato Brasileiro. Amanhã tem o clássico de São Paulo. Palmeiras e Santos no Allianz Parque, 8 horas da noite. Aliás, 8h30. 8 horas esse que hoje começou Cruzeiro e Atlético Paranaense, que está 0-0. Futebol Série A, sábado, domingo, segunda e terça. Mais ou menos preenchido. Quarta, quinta e sexta. Quarta tem Série A, quinta tem Série A. Copa do Brasil, né? Pois é, agora, nessa semana. Então, se você olhar, esse ano, a Série A vai jogar domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sábado. E os horários? Pois é. Horário da manhã, 8 da noite, 7h30. A ideia que se 9h45. tem é que a televisão joga assim. Quanto mais gente no estádio, e ninguém leva a televisão pro estádio, melhor para eles. Menos gente, né? Bora alguém assista no celular, ainda consiga assistir, né? Pois é. Hoje tem os aplicativos que você consegue. Mas, eu vou te contar, né? Dirigente reclama que torcedor não vai ao estádio. Eu acho que um dos motivos fortes é esse aí, da televisão, que está tirando o torcedor do estádio, ajudando com esses horários confusos e dias também que não são assim tradicionais no futebol, como a segunda-feira, uma Série A, vai ter Série B também, já teve jogos da Série B também, né? Ceará vai jogar agora na Série B, a não ser que modifique, vai pegar uma segunda-feira também. Pelo grupo B da Série C, estão jogando também, Série C também tem segunda-feira. Mojimirim e Guarani estão jogando nesse momento, lá em Mojimirim, interior de São Paulo, está 0-0 no segundo tempo dessa partida, começou agora. Começou 7h15 da noite o jogo, estamos no segundo tempo, de 0 Mojimirim, 0 para o Guarani de Campinas, Guarani do Marcelo Chamusca e do preparador físico Roger Gouveia, que é líder do grupo B com 16 pontos ganhos. Botafogo de Ribeirão Preto é o segundo com 14 pontos. Chamusca aí mantendo a liderança com o Guarani de Campinas, que poucos acreditavam, que é um time que está falido financeiramente, né? Já foi campeão brasileiro em 1978, mas hoje é uma equipe falida e poucos apostariam que o Guarani pudesse, a essa altura do campeonato, estar liderando a competição. Tem muita coisa ainda pela frente, mas ele começou liderando e até aqui está. Você não falou que São Paulo hoje as panificadoras estão dando pães de graça, né? Ah, é? Boa parte, é. Tudo português, né? Eu ia chegar lá. Portugal está comemorando o título ainda, né? O título inédito da Euro 2016, né? Mesmo sem o Cristiano Ronaldo. Será que é pé frio? Foi só ele sair e o time ganhou? Alguma coisa? Porque em 2004 foi traumático, né? Em casa, em Portugal, perder aquela Eurocopa para seleção grega. Ele deu uma força quando terminou o jogo, a primeira etapa do jogo. Ele conversou 1 a 1 com os jogadores, tá certo? Dando aquela força. Um verdadeiro capitão, né? É verdade, assumiu uma liderança. O cara sabe se dirigir aos companheiros e também sabe dar a entender que sabe o que falar para cada um. Uma conversa individual com cada um, porque conhece todo mundo. Foi isso que ele fez, coisa que o Messi é incapaz, né?
E o Neymar, que é capitão da seleção brasileira? Pô, louco. Eu acho pior ainda, né? Então, é um exemplo aí a ser seguido do Cristiano Ronaldo, que apesar de ter tido o azar de ter esse ponto de eu falei de zoeira, né? Que é pé frio, porque o cara não tem isso. Eu não acredito nisso, não. Ele poderia até ter ajudado Portugal a ganhar com mais facilidade. Mas, além do Éder, que fez o gol da vitória, o goleiro de Portugal também fez parte dessa festa e muito, porque defendeu, pegou muito ontem também. Sabe que o brasileiro vibrou muito, né? Com essa. Ontem, a maioria, onde eu passava, as manifestações nas redes sociais, a grande maioria, não sei se meus amigos, mas a grande maioria. Eu passei, assisti o segundo tempo. Pátria mãe. Eu assisti o segundo tempo numa determinada churrascaria, vinha viajando, e a pessoa perguntou: o que você está torcendo de Portugal? Eu disse: cara, eu não tenho nenhuma ligação com a França, absolutamente nada. Não conheço nada de França. E tenho raízes portuguesas. Né? Agora, eu vi muita gente também falando aqui no Brasil que Portugal não merecia estar nem na final. A final era para ser Alemanha, poderia ser Itália, porque Portugal justamente quebrou esse paradigma, não tinha conquistado um título da Euro, agora conquistou. Então acho que alguém terá que rever seus conceitos de deixar Portugal fora de uma final. Saiu alguma goleada nessa Euro? Quase tudo era empate. Eu não fui olhar essa estatística, não, mas quase todos os jogos foram empatados. Portugal empatou muito, né? Pois é. Foi muito criticado por isso, porque na primeira fase foi empate sobre empate. Pois é, mas era todo mundo assim, era só empate. Portugal, me parece, participou de 5 prorrogações. É brincadeira, né? Mas mesmo assim conseguiu lá. Vibrei muito com o título, porque eu gosto muito do futebol objetivo, retilíneo do grande comandante da seleção portuguesa, né? Que Cristiano Ronaldo. Eu acho ele um jogador que ele não tem aquela facilidade de driblar que tem o Messi, por exemplo, um toque sutil, mas ele parte para cima de forma, tem uma velocidade, a arrancada dele dava para ser fundista. A arrancada que ele dá é impressionante. Ele vai para cima, não tem medo de adversário, tem uma capacidade de finalização com as 2 pernas que é um negócio espetacular. Gosto muito do futebol dele, fiquei muito contente com a conquista dos do Ederzito, que é o nome dele, né? Ederzito. Sendo jogado aí agora. Que fez o gol, foi o herói do título, que marcou o gol da vitória no início do segundo tempo da prorrogação. O negócio foi duro mesmo. Ele tem origem de Guiné-Bissau. E saiu do banco e muita gente criticou. Esse vai entrar no lugar do Cristiano Ronaldo, esse cara não joga nada, muita gente criticou. E o cara conseguiu sair como herói. Por isso que eu digo que futebol você não pode criticar de véspera. Tem que esperar, né? Ter muito cuidado, né? Olha aqui, notícia curiosa aqui. Enquanto muitos companheiros nossos estão desempregados, eu falo companheiros não daqui do nosso estado, mas de outros estados, o Wesley Safadão será comentarista especial de futebol nas Olimpíadas para a Globo. Safadão, fazendo sucesso, né? Mas está ocupando espaço que não era para ocupar, né? Semana passada eu estava assistindo um jogo. Ele pode ter o som legal, cantar bem para muitos, outros não gostam do som dele. Teve aquela atitude que eu achei bacana também, lá em Caruaru, que cedeu todo o cachê, que todo mundo tá falando que ele estava ganhando um rio de dinheiro e a cidade passando por crise. Esse problema é esse, porque o cachê todo eu vou doar para instituições de caridade. Ele mandou bem. O prefeito não achou ruim, queria que fosse dado para ele, né? Mas o cara aqui vai ocupar um lugar no qual eu não concordo, porque ele está tomando espaço de quem entende, de quem capacitou para fazer esse trabalho. Adriano, eu prefiro ouvir uma pessoa que entenda, tá certo? Eu eu detesto determinados comentaristas, tá certo? Pelo nome que tem, são comentaristas. Eu estava vendo na semana passada uma partida pela Sport TV e teve um jogo lá do Corinthians que o cara pegou o atacante pelo pescoço, tá certo? E derrubou. Aí o comentarista, não, foi pênalti não. Foi pênalti não, se ali a força que ele botou não dava para derrubar, o cara se jogou. Aí pra mim ele tá me chamando de babaca. Eu não ouço esse tipo de gente, tá certo? O cara que emite uma opinião daquela, que ele tá querendo trair a minha visão, o fato que eu estou vendo. Eu vi claramente um cobrança de escanteio, quando a bola partiu, o cara pegou no pescoço do outro, jogou no chão. Não, a força que ele botou não era suficiente para derrubar. O cara caiu porque se jogou. Quer dizer, o cara tem a capacidade de medir a força do braço do zagueiro. Tá demais, né? Eu acho que ele tá chamando o telespectador de babaca. E eu me considero
uma pessoa que eu não tenho nada de babaca. Aí eu deixo de ouvir esse tipo de coisa. Mas muitas vezes o cara chega lá e dá certo, né? Fazer o quê? Eu não deixo de ler o blog do Maciel na internet, edmilsonmaciel.blogspot.com. Vai lá que você vai ficar bem informado. Notícias sobre futebol. Carneiro e Companhia, Gustavo Sampaio, 525. Self-service sem peso, com mais de 40 opções por apenas R$13. Pizzas a R$20 e acompanha refrigerante 1 litro. Pratos para 2 pessoas na promoção a partir de R$25. Whisky Black White, dose apenas R$4,99. Todos os jogos que estão bombando, você assiste com todo o conforto de Carneiro e Companhia. Entrega em domicílio, ligue 3223-5671. Madeireira Ceará, tudo em compensado, MDF, Madeirite, portas, madeiras e ferragens em geral, com os melhores preços da cidade. Olha só, MDF linha branco, Cloraplaque, R$136,90 a folha. Castelo de Castro, 1138, São Cristóvão, 3269-6611. O site é madeireiraceará.com.br. Direção Nilcélio Alves. A Aurorense Equipamentos para Construção Civil está com uma promoção em betoneira 400 litros motor monofásico ou trifásico por apenas R$2.290 em até 5 vezes no cartão de crédito com garantia de 6 meses dada pela própria Aurorense. 3484-5272 3484-5272. Vamos com as primeiras aqui no Faixa. Vamos falar do Fortaleza, o tricolor de aço que perdeu mais uma na Série C ontem, perdeu também a liderança. O líder agora é o Botafogo da Paraíba com 15 pontos. O Fortaleza ficou com 14 pontos. Fortaleza! Chegando Alex Oliveira. Nos últimos 5 jogos do Fortaleza, 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. O momento é de oscilação, mas requer equilíbrio, falou Marquinhos. E o momento é de oscilação, mas é de equilíbrio. Se ter equilíbrio, paciência, o torcedor tem que cobrar mesmo, tá na razão dele, porque o time não teve boa apresentação, mas ter equilíbrio porque passou por momentos tão ou mais complicados e essa oscilação foi diagnosticada antecipadamente. Foi falado disso antecipadamente. E acredito ainda no grupo, acredito que nós podemos e vamos crescer no momento certo para alcançar aí o acesso e o título da Série C. O treinador confirmou que o clube vai buscar reforços. Nós temos discutido, né, com a presidência, com a direção, por questão ética mesmo e até de coerência, nós temos buscado dentro do grupo essas opções, né? Tivemos bons comportamentos em alguns momentos, outros, como no jogo de hoje, não tão bem, né? Mas a diretoria sabe, nós estamos em busca de 2 ou 3 peças para que possa complementar dentro daquilo que perdemos, né? Marquinhos reconheceu que a equipe não tem feito boas apresentações, até mesmo em casa. E dentro de casa mesmo, né? O jogo do ABC, o jogo do Asa, um primeiro tempo, e é isso que nós buscamos. Não só vencer, mas convencer. E eu fico extremamente incomodado quando a minha equipe, ou as minhas equipes, o qual eu sempre formatei, não conseguem ter o controle do jogo, não conseguem jogar. E nós temos tido essa dificuldade aí, né, nos últimos 4 jogos. E esse momento de oscilação, sem dúvida nenhuma, é o pior momento meu no comando do Fortaleza. E após as 2 derrotas consecutivas, Marquinhos dividiu a responsabilidade. E agora eu divido, como eu chamei a responsabilidade em alguns momentos, hoje não. Hoje eu divido a responsabilidade. Eu acho que nesse momento é o momento de se dividir, de se entender cada qual que precisa trabalhar mais, que precisa buscar mais, para que se possa evoluir e voltar àquele futebol vistoso que o Fortaleza já apresentou e eu acredito que ainda vai apresentar ainda nessa Série C. O volante Correia ontem não entrou como titular e nem durante a partida. Mas não foi por conta da ausência dele que o time perdeu, disse o treinador. Não foi a ausência dele que comprometeu o jogo, que fez com que a equipe perdesse. Até porque nós tivemos, sem ele, né, talvez o melhor momento desde a minha chegada, onde nós encontramos um modelo de jogo. E depois da saída do Dudu, nós demos a oportunidade, ele esteve muito bem, mas também está no processo agora, nesse momento, com essa sequência de jogos, de ter um descanso para ter o melhor aproveitamento na sequência da competição. E seu time vai continuar brigando pelas primeiras posições na tabela. Tem que buscar sempre o primeiro lugar, estar entre os primeiros. Agora a ordem da classificação, sendo o primeiro ou o quarto, para mim, sinceramente, não tem interferência.
Nós estamos construindo um modelo de jogo, achamos esse modelo, né? Estamos preparando a equipe mentalmente também para que se faça esses jogos decisivos, independente de jogar o primeiro em casa ou o primeiro fora. Agora é a questão da classificação. Nós vamos ter, acredito eu, no último terço de competição, 7 equipes brigando por 4 vagas, 6 a 7 equipes brigando por 4 vagas. E nós temos que buscar estar entre os 4, não importando se primeiro ou quarto dentro dessa zona de classificação. A delegação do Fortaleza desembarcou na manhã desta segunda-feira e os jogadores foram liberados com ordem de reapresentação nesta terça-feira à tarde, quando o treinador Marquinhos Santos vai dar início à preparação da equipe para o último jogo do primeiro turno dessa primeira fase, que será contra o Botafogo no domingo, 7 da noite, no Castelão. Com notícias do Fortaleza, Alex Oliveira. Valeu, Alex Oliveira, com informações do Tricolor, que precisa melhorar, hein, Leão? Já perdeu aí de novo na Série C, reabilitando o Remo, que não havia ganho em casa ainda, e vem de 2 derrotas seguidas, a Copa do Brasil pro América Mineiro, e também, né, para o torcedor perceber que o futebol mudou muito, porque vai enfrentar o Lanterna da Série A, o time vai lá e vai ganhar, não é assim. É o Lanterna da Série A, o Fortaleza disputa uma Série C, e o América Mineiro pode não ter qualidade, essa qualidade toda, mas com certeza ele é superior a essas equipes que estão jogando com o Fortaleza na disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. E o que é pior, né? O Fortaleza foi lá em Belém e perdeu pro Remo, perdeu para uma equipe que ainda não havia vencido em casa, Barril de Pólvora lá, que tem torcida grande também, o Remo, de cobranças em cima da equipe por não ter vencido ainda lá jogando do Mangueirão. E ontem foi o dia, viu? Foi o dia mesmo, porque o Marquinhos Santos mexeu demais no time, tem qualidade técnico, mas ele está tentando encontrar uma melhor formação no Fortaleza, que perdeu peças, algumas negociadas, outras por contusão, e o próprio Everton, que vem retornando agora, é um jogador que precisa melhorar, vai melhorar jogando, já ele volta a jogar aquele futebol. O Juliano também retornou ontem, depois de contusão, depois de estar no departamento médico, e o fato é que o Fortaleza contratou muito mal para essa Série C. Quem ele contratou não conseguiu ser titular até aqui. Dizem até que está atrás de contratar agora. Tomara que dessa vez contrate o jogador pronto para jogar e fazer a diferença, porque a coisa tá feia. Para quem falava que queria ser campeão antes da competição começar, empolgado com o título estadual, tá provado aí que estadual é uma coisa e Campeonato Brasileiro é outra. Mais uma vez, né? Que isso já foi provado, não foi só dessa vez não. Mas para os mais empolgados, o próprio técnico aí estava muito empolgado, falando mesmo antes de começar a competição que o Fortaleza ia brigar pelo título, ia ser campeão, não só ia subir para B, que esse é o objetivo, que eu acho que esse aí que tem que focar primeiro. Aliás, minto, primeiro tem que classificar, aí depois você vai focar no mata-mata para poder chegar à Série B. Depois aí você pode pensar no título, mas depois está já com acesso garantido, não antes de começar a competição. Então serve de lição também para o seu Marquinhos Santos, que é um treinador, um técnico de qualidade da nova geração, mas que hoje, acho que até mesmo com a ajuda dele, o Fortaleza contratou mal, porque ele vai dar o aval. Ninguém vai tirar no escuro, não. A diretoria não vai sair contratando e vai entregando o jogador para ele, não. Ele também avalizou com certeza algumas contratações dessas que não deram certo. Uma delas é esse lateral direito aí, o Raylan. Ele disse que conhece do Bahia e até agora o cara não jogou nada. Teve oportunidades, não pode reclamar. Até ontem ele tentou fazer um 3-5-2, liberando os laterais, para justamente os laterais funcionarem como alas. Mas como cruzou mal esse Raylan, viu? E o Bruninho conseguiu irritar mais ainda, o próprio treinador. Saiu no intervalo, o Bruninho. Agora ele mexeu mal por quê? Foi jogar com 3 zagueiros, um time que não estava preparado para isso. Fortaleza não está preparado hoje para jogar com 3 zagueiros. Eu diria que não tem essa qualidade hoje, zagueiros com essa qualidade para utilizar um esquema com 3 zagueiros. Então o Marquinhos errou ontem na escalação do time. Tirar o Felipe da lateral direita, onde o jogador já está adaptado, você tem um setor tranquilo, você vai passar a ter um setor intranquilo, justamente porque você vai colocar um jogador que não produziu até agora, o Raylan. E o Felipe no meio campo ainda requer um tempo também, é um jogador da posição, mas só que não é assim. O cara tá habituado a jogar de lateral direito. E se fosse ele, ficaria jogando como lateral direito.
que foi ali onde ele se destacou mais, inclusive aparecendo para todo o país, jogando como lateral direito. Muita gente do Sudeste acredita que ele é lateral direito. Então ele deveria dedicar mais à lateral direita. Mas o Marquinhos escalou ele no meio campo de forma errada e o time não conseguiu criar nada. Foi presa fácil pro Remo também, sobretudo nas laterais. No segundo tempo, o Elivelton foi deslocado também erroneamente para a esquerda quando o Bruninho foi sacado. O Maranhão retornou. Outro jogador também que não estava preparado, não está preparado ainda para jogar, para ser aquele Maranhão que foi no Fortaleza, porque no América ele não jogou. Então é um jogador que precisa de ritmo de jogo. E o Fortaleza precisa de jogador pronto hoje para jogar, para ajudar. E não é o caso do Maranhão. Então não vai funcionar. Já vão criticar o Anselmo também, que não vem marcando gols. Mas a bola não chega, o cara fica solitário lá na frente. Não tem como fazer gol, assim. Fica complicado. Então, sem jogar de laterais, sem bom passe no meio campo, fica difícil pro Anselmo. O Everton ainda tentou fazer algo ontem, mas é um jogador que ainda estava voltando de contusão e por azar ontem acabou se contundindo. Ontem o gramado do Mangueirão também estava ruim a beça. Antes da bola rolar, tinha muitos funcionários tentando tirar a água do gramado, coisa que isso eu estranhei muito. Porque aquele gramado sempre teve uma boa drenagem, mas dessa vez deixou a desejar. E Belém é incrível, né? Chove todo dia, mas para de uma vez e em poucos minutos você nem percebe que choveu, porque além de quente, ninguém sabe para onde a água vai. Tem uma capacidade de escoamento de água, aliás, desculpa, que eu não sei como é que eles fazem. E no campo de jogo também era assim, no Mangueirão. Você via que era ruim na Curuzu, sempre foi ruim, no Baianão do Remo, tudo cheio de lama, mas o Mangueirão não, sempre teve uma boa drenagem. Mas dessa vez relaxaram e a coisa estava feia. E numa dessas o Everton acabou se machucando no tornozelo e já está no departamento médico de novo. Então agora que o Fortaleza está tentando acordar para contratar, mas já contratou. A gente cita aqui um punhado de jogadores que o Fortaleza contratou que não deram certo até aqui. Além do Natan, esse Bruninho, lateral esquerdo, que também até agora, além de ter cometido o pênalti em Belo Horizonte, não foi bem ontem a ponto de ser sacado do time no intervalo. Esse Natan, que é meia, até agora não estreou o cara. Se não estreou é porque não tem qualidade. Foi contratado e tá aí no elenco, inchando o elenco. Ronaldo, incrível, eu esperava mais desse Ronaldo, atacante. Fez o gol do acesso do Botafogo, da Série B pra Série A. Mas o cara não joga porque também não tem qualidade. Então fica difícil desse jeito. Fica complicado. Fora outros bons que o Fortaleza já mandou embora. Como o Hugo, atacante, aquele outro também jogador que veio do Icasa, que também não deu certo, tá machucado, o Núbio Flávio, também não tá podendo ajudar o Fortaleza. Enfim, as gorduras foram queimadas. O próximo jogo será decisivo pro time se manter no G4. E vai ter que vencer o Botafogo, que não é nenhum super time. Nessa Série C não tem super time, não. Dá para pensar numa vitória do Fortaleza. Mas para vencer, tem a semana inteira para corrigir os erros e o Marquinhos também tentar, dessa vez, acertar a escalação. Dá para fazer testes durante a semana, observações, para buscar uma formação que possa superar o Botafogo da Paraíba e trazer a tranquilidade de volta ao PC. JC Construções, o maior estoque de material de construção de Capuã. Temos preços especiais para construtoras e revendedores. Forro PVC Virgem, 12,50 o metro quadrado. Porta trabalhada montada, só R$480. Porta Paraná montada, R$149. Cimento Poti ou Apodi, 16,50, perdão, no atacado, hein? 3342-8562, 98517-7591. Entrega em Caucaia, Fortaleza e região metropolitana. Eu falei JC Construções. Carneiro e Companhia, Gustavo Sampaio, 525. Self-service sem peso, com mais de 40 opções por apenas R$13. Pizzas a R$20. E acompanhe refrigerante 1 litro. Pratos para 2 pessoas na promoção, a partir de R$25. Whisky Black White, dose apenas R$4,99. Todos os jogos do Brasileirão você assiste com conforto de Carneiro e Companhia. Os jogos estão bombando na sua telinha. Entrega em domicílio, ligue 3223-5671
Vamos saber no Ceará. Rapaz, informações do Ceará. O Rodrigo Cavalcante está apressado, mas ele vai entrar agora falando as primeiras do Alvinegro aqui no Faixa. Ceará! Vai lá, Rodrigo. Agora sim, tá liberado, limpo e liberado. Após o péssimo resultado da última sexta-feira em Juiz de Fora, onde foi derrotado pelo Tupi pelo placar de 2-1, o Ceará não teve tempo para lamentações e já iniciou os preparativos visando o jogo da próxima quarta-feira contra o Botafogo na Paraíba pela terceira fase da Copa do Brasil 2016. Sem poder contar com os zagueiros Valdo e Everton Páscoa, o lateral esquerdo Thalisson, o volante Diego Felipe, o meia Wesley e o atacante William Henrique, pois todos já atuaram por seus antigos clubes na Copa do Brasil, Sérgio Soares promoveu 6 mudanças em relação ao time da última partida. O volante João Marcos, o meia Felipe e o atacante Rafael Costa foram poupados da atividade da tarde desta segunda-feira. O time que foi formado e que deve enfrentar o Botafogo na Paraíba na próxima quarta-feira foi formado por Everson, Cametá, Sandro, Charles e Eduardo, Baraca, Richardson, Ricardinho e Thomas Bastos. O ataque foi formado por Serginho e Bill. Vale destacar que o Bill deu lugar ao Rafinha nos minutos finais da atividade. O goleiro Lauro, os zagueiros Lucas e Antônio Carlos, o lateral esquerdo Zé Mário e os atacantes Alex Amado, Robinho, Caio César e Rafinha também estarão à disposição para o jogo frente ao time paraibano. O volante Baraca deixa claro que será preciso para sair com um resultado positivo na próxima quarta-feira. Tá consciente do que a gente vai enfrentar lá. A gente sabe disso, o Sérgio já passou pra gente, vai passar mais um pouco amanhã. A equipe deles vem da competição muito boa, só que a gente também tá num momento bom. E fazer o nosso jogo, tentar se impor mais fora de casa, que esse é o objetivo, e vamos nessa batida. O marcador fala sobre as dificuldades de jogar a Copa do Brasil. O campeonato à parte, é um campeonato que tem que saber jogar, campeonato que tem que saber jogar com resultado. É uma fase importante aí pra gente e pro clube também. Então é saber administrar isso. O Sérgio tá passando isso pra gente. Então a gente tá sabendo o que tem que fazer dentro de campo pra trazer pra cá o resultado. Baraca fala sobre a felicidade de retornar após longo período fora por conta de uma lesão na coxa. A gente não tem como explicar, porque o jogador ele vive dentro de campo, estando fora ali parece que é uma eternidade, então a gente fica feliz de já estar podendo ajudar o Ceará nessa próxima partida, dentro de campo, não fora, trazer esse resultado pra casa que vai ser importante. Com quase 30 dias parados, a última partida foi contra a equipe do Luverdense. Baraca deixa claro também que o jogo contra o Botafogo será importante para dar ritmo de jogo para a Série B. O objetivo é esse, tá pegando um ritmo aí, pegando essa consistência aí pra quando eu precisar aí, se precisar pro no brasileiro, eu tá apto e poder ajudar a equipe do Ceará. Apesar das várias mudanças na formação em relação ao time utilizado na Série B, Baraca deixa claro que o Ceará não mudará a sua forma de jogar. Não, a mesma forma de jogar, nosso time tem a forma de jogar compacto, perto, jogadores que tá entrando tem essa consciência, então a forma assim não muda muito, muda a peça, mas o padrão de jogo é o mesmo. O time alvinegro ainda realizará uma atividade na manhã desta terça-feira no Vovozão e seguirá com destino a João Pessoa logo depois do almoço. Com notícias do Ceará, Rodrigo Cavalcante para o Faixa Nobre do Esporte. Mudanças no Ceará para a Copa do Brasil. Agora é desligar o motor da Série B e ligar o motor da Copa do Brasil. Olha só, o time que treinou Everson, Thiago Cametá de volta, hein? Bom é isso pro Ceará, que tá precisando muito desse jogador. Sandro e Charles na zaga. O Valdo não pode jogar, já jogou pelo Confiança, então a zaga vai de Sandro e Charles, que retorna o Charles ao time. E o Eduardo na lateral esquerda. Muita gente cobrando isso também, o Eduardo na lateral esquerda, porque o Thalisson não tá bem. Baraca de volta ao time hoje no treinamento. Richardson, Ricardinho e Thomas Bastos. Serginho e Bill. Aí o João Marcos, Felipe e o Rafael Costa foram poupados desse treinamento, Edmilson. Pois é, o Antônio Carlos continua fora, né? No time reserva. Porque ele passou. Time reserva aqui com Lauro, Lucas, Antônio Carlos, Everton Páscoa e Zé Mário. Valdo, Diego Felipe e Alex Amado. Robinho, Caio César e Rafinha. Pois é, muita gente, boa parte do torcedor do Ceará apostava que ele iria lançar o Caio César. Vai ficar, não vai entrar. Já que ele vem jogando com o Rafael Costa e Bill, poderia jogar com Bill e Caio César, que são dois homens de área também. Mas é a opção do treinador. Né? Pra não mudar a forma de jogar do time, opção é verdade. Do treinador. Antônio Carlos é porque passou 1 mês e meio, quase 2 meses sem jogar, aí certamente não está no melhor da sua condição física. O Ceará junta uma necessidade, que é poupar
alguns jogadores com a necessidade de dar ritmo a quem precisa. E eu lembro que o último desclassificado pelo Ceará, o penúltimo, foi o Tupi, né? E o Ceará foi com um time misto para lá. Foi até gol do conseguiu, ninguém acreditava que o time poderia classificar e o time se classificou. Pronto. Foi Arthur não que fez o gol lá? Foi Arthur, foi Arthur, né? Tá certo, que sumiu também, tá lá nas categorias de base. Agora, há uma necessidade de se manter até para olhar para os 880 mil reais de gratificação que recebe na próxima fase, mas há uma necessidade também de poupar jogadores, porque depois do que eles fizeram lá contra o Tupi, tem que fazer alguma coisa, tem que chamar a atenção, fica aqui treinando, mas é para botar para treinar de manhã, de tarde, à noite, de madrugada, até aprender, porque o que vocês fizeram lá foi vergonhoso, tá certo? Aí os caras vão entrar mortos no outro jogo e não vão poder jogar, não pode também ser assim. Mas pior do que o Tupi dificilmente vai ficar. Mas Adriano, a situação é a seguinte: o Ceará entra com um time misto, tá certo? Por necessidade e por conveniência, mas pode perfeitamente ganhar. Com uma vantagem: o Ceará é acostumado a desenterrar defunto. Fez assim com o Tupi, mas esse lá é líder da Série C. Então, como o Botafogo é líder da Série C, certamente os jogadores jogará com os dois times aqui, né? Joga com o Ceará na quarta-feira, depois joga de novo, né? Tem um jogo de volta que vem enfrentar o Ceará aqui também, no Presidente Vargas, dia 28. Mas joga com Fortaleza pela domingo pela Série C. Ele joga dia 14. É quarta, domingo e quarta. Já fica por aqui, eu acho. Dia 21? Já fica por aí. Dia 20, né? Então, pronto, ele deve passar a semana. Dia 28, né? Eu tô confundindo. Dia 28 é o jogo do Fortaleza. Pois é. Tô confundindo. Então, o que é que acontece? Normalmente, quando o time vem jogar com o Ceará. O Ceará vai começar a série depois do Fortaleza, que já perdeu do América, e terminará antes do Fortaleza. Pois é. Agora, normalmente, quando o time vem pra cá, pra jogar contra o Ceará, ele treina no campo do Fortaleza. E vice-versa. Quando ele vai jogar contra o Fortaleza, ele treina no campo do Ceará. Então, como ele vai jogar com o Fortaleza, ele vai treinar no campo do Ceará. Na outra semana ele vai treinar no campo do Fortaleza para jogar com o Ceará. Mas isso é só para ilustrar. Na verdade, é um time que é líder da Série C. Certamente na próxima semana não será mais, porque depois de perder 2 partidas, o Fortaleza certamente vai ganhar do Botafogo aqui e compete ao Ceará ganhar lá, porque perde para a lanterna, para líder não dá para perder. É o que a torcida espera também. Além disso, eu vejo também a forma do treinador colocar outros atletas que não vêm sendo aproveitados no time principal. Além de ganhar ritmo de jogo, ele também vai talvez observar aquela peça, aquele jogador que possa dar um retorno na hora. Por exemplo, no jogo desse do Tupi, nada tá dando certo. Vê o cara que tá mais inteiro para colocar, porque às vezes o cara do treinamento, o cara tá bem, mas num jogo, que é um jogo valendo, Copa do Brasil, o cara tem a condição de mostrar que tá bem ou não. Tá aí o Baraca com a oportunidade, não é? Tá certo o Baraca? Thomas Bastos, tem gente Thomas Bastos, que cobraram muito dele. Eu esperei muito desse jogador no Ceará, viu? Alex Amado também, que deu uma degringolada geral. Tudo isso são... O Sérgio Soares sabe que pode aproveitar alguma coisa disso aí. E certamente os jogadores sabem que, se destacarem acolá, estarão bem mais perto de uma condição de titular no outro time do que como estão agora. Olha, o Argel Fux não passou nem um dia desempregado. Já foi anunciado como técnico do Figueirense. Está retornando ao Figueira. Foi lá que ele saiu para treinar o Internacional. Foi demitido ontem à noite, depois do jogo contra o Santa. O jogo terminou 6 horas. A diretoria do Internacional se reuniu lá em Recife mesmo e decidiu pela demissão do Argel Fux. E ontem o Figueirense também demitiu o seu treinador. Aliás, hoje de manhã, o Eutrópio, né? O nome dele agora me fugiu, o outro nome dele. Felipe? Não. Já eu lembro. Mas aí o Argel foi sondado e agora foi confirmada a contratação do Argel Fux como técnico do Figueirense pro restante do campeonato. O Figueirense está bem próximo ali da zona de rebaixamento. Vai chegar a Floripa com o bolso cheio, né? Rescisão do contrato e tal, recebe, vai lá, já está empregado. Já ficou um dia desempregado, né? Vinícius Eutrópio. O técnico que foi demitido do Figueirense. O Argel, ele já vinha ameaçado há algum tempo. O Internacional não conseguiu estar na vice-liderança, né? Mas oscilou muito, perdendo 6 jogos sem vitória, não deu para segurar mais. Deu uma queda vertiginosa. Tá certo, o intervalo no Faixa Nobre, na volta tem os alôs, vai mandando o seu, que eu tô esperando aí o seu alô nessa segunda-feira, você registrar de onde está ouvindo aí o Faixa Nobre do Esporte.
Você ouve Faixa Nobre do Esporte. E já estamos de volta aqui, 91,3, é o Faixa Nobre do Esporte, mandando o seu alô aqui. Tem aqui conosco o Emílio do bairro Mudubim. Ele fala, tá criticando aqui o Fortaleza. Tá chateado com o time, hein? Chamando o time de sem vergonha, não joga mais nada. Precisamos de contratação urgente. Tá registrado aqui, irmão. Aqui o seu protesto, sua revolta. Quem tá conosco aqui também, vamos ver aqui nessa segunda-feira, galera bombando direto aqui na nossa interatividade, o Newton tá conosco aqui, Maria de Fátima, Newton Neto e Carla Cabral. É a Carla que está mandando aqui o alô pra essa galera. Mandando alô também pra Edmilson Maciel e também pra J. Rômulo. Ricardo Bernardo, da Vila Manuel Sátiro, também tá registrando sua audiência aqui, dando aquela fortalecida. O Elton, do Edson Queiroz, manda alô pros torcedores do Ceará, rumo à Série A. Toque do Edson Queiroz. Valeu, irmão, pela fortalecida aí. Deixa eu ver quem tá mais aqui conosco. Mais gente chegando aqui. Não para de chegar. A gente quer ler e não consegue porque fica chegando. Fernando Caú, Vila Manuel Sátiro. Aqui ele fala, deixa eu ver aqui, Bill e Rafael Costa, todos querem ter. Ele acha que o Bill e o Rafael Costa estão devendo no time. Ele acha que o ataque do Ceará não é bom com esses dois. Ele está discordando do Edmilson Maciel, que aposta muito nesse ataque. É a opinião do torcedor. Também vivemos na democracia. Cada um tem a sua opinião, a sua forma de ver o futebol e outras coisas da vida também, né? Faz parte. Tentando ler uma mensagem aqui. Anthony Farias, do Genibaú, tá conosco aqui, tá torcendo pela recuperação da sogra dele, a dona Valda. Tô na torcida também, viu, Anthony? Sua sogra melhora aí no seu problema dela, mas que tudo fique bem. Fala, Edmilson. Uma respostinha rápida aí. Se eu não me engano, será o terceiro melhor ataque da Série B, viu? Tá certo. Boa. Náutico e Vasco. Então tá aí, o Edmilson na tréplica aí do torcedor respondendo. O torcedor que pode concordar, pode discordar, pode ficar à vontade, não tem problema não. A opinião é um direito, eu emito a minha, ele emite a dele, eu respeito, não é dono da verdade, né? A gente tá lógico, aqui. Né? Salutar a gente travar esse tipo de diálogo ou monólogo com o torcedor. Né? Perfeito. Conosco aqui, Wagner Filho. Ele fala que o Ceará era para ter mais humildade e respeito ao seu adversário. Talvez em relação ao Tupi, né? Ele tá falando isso, que o Tupi estava na lanterna. E o Ceará, achei até que começou bem, iria ganhar o jogo fácil e acabou se enrolando nas suas próprias pernas, cometendo erros que levou a essa derrota. Olha, Breno Gomes está por aqui também, sempre dando audiência para nós. Boa noite a todos da equipe Bola na Rede. Uma ótima semana para você também. Sou do Papicu e torcedor do Vozão, mas há minhas curiosidades de outros clubes, como grandes clubes do futebol brasileiro, que são chamados de milionários. Diga-se de passagem, como Flamengo e Atlético Mineiro, continuam sendo clubes mais endividados do país. Eis a questão, né? Mas quando se fala, não se fala nem milionário, né? Se fala em clube grande pela tradição que tem. O Flamengo, eu diria que já foi um clube mais endividado. Ele, de um tempo para cá, ele conseguiu equacionar muita dívida dele. Então hoje ele não é um clube mais tão endividado. Hoje o Botafogo é o clube mais endividado. O Flamengo nem tanto. Valeu, Breno, aí pela fortalecida aí, pela a interatividade. Iraídes Moraes conosco também, o Maílson, galera aqui no facebook.com/bola na rede. Vamos informações do Tricolor de Aço, chegando aqui no Faixa. Fortaleza. Alex Oliveira. Para o último jogo de ida desta primeira fase, o treinador Marquinhos Santos não vai poder contar com o volante Pio. Ele recebeu o terceiro cartão amarelo e é desfalque certo no domingo contra o Botafogo da Paraíba. Marquinhos ainda não está podendo contar com o volante Guto, o volante Rosinei, que machucou-se no jogo contra o América Mineiro, e o atacante Núbio Flávio, que estão entregues ao departamento médico. E ontem, com um problema no tornozelo do Everton, dificilmente o atleta vai estar no compromisso deste domingo. O Fortaleza
Fortaleza vai em busca de novo da liderança. O Botafogo hoje tem 1 ponto a mais, 15 pontos. E o Tricolor, com 14 pontos, é o segundo colocado. Mas na tabela estão todos ali bem próximos. Como a gente pode observar na tabela, o segundo colocado, o Fortaleza, com 14, mas o ABC também tem 14 pontos e está em terceiro lugar. O Remo, com a vitória ontem frente ao Tricolor de Aço, assumiu a 4ª colocação com 12 pontos. Mesma pontuação do 5º e do 6º. Salgueiro e Asa de Alagoas tem 12 pontos. E o América Mineiro vem brigando também ali bem próximo com 11 pontos ganhos. Como disse o Marquinhos, são 7 ou 6 equipes brigando pelas 4 primeiras posições. Com notícias do Fortaleza, Alex Oliveira, no Faixa Nobre do Esporte. Valeu, Alex Oliveira. Vamos passar no Ceará de novo agora. Ceará. Rodrigo Cavalcante. O volante Ricardinho prega atenção e respeito ao Botafogo na partida da próxima quarta-feira no Almeidão. A gente vê em outros confrontos aí que times da C estão passando pro time da A, isso acontece da B, porque são 2 jogos e quem está bem nesses 2 jogos que faz a diferença. E até porque eles estão muito bem na Série C, então merece todo o nosso respeito e por isso que a gente vai se concentrar para poder fazer um bom jogo e trazer a decisão para casa. Mesmo com várias mudanças no time, Ricardinho acredita que o time não mudará a sua forma de jogar. Olha, acredito que mantém sim, a gente está sempre treinando junto, todas as coisas que o professor passa para os que vem jogando agora, passa pra gente também. A oportunidade que a gente teve de jogar titular também conseguimos manter o nível. Então é para isso que o Ceará montou um elenco de qualidade. O atleta fala sobre essa nova oportunidade dada pelo técnico Sérgio Soares. 3 titulares, 3 jogos, né? E agora de novo, cada treino, cada momento, lutando para ter mais uma oportunidade. E é lógico que ser titular é o que a gente sempre trabalha para isso, sempre respeitando os outros, mas na hora que tem a oportunidade procurar agarrar. E traça uma palavra-chave para trazer um bom resultado de João Pessoa. Equilíbrio, a gente tem que marcar forte, sabendo que na casa deles eles têm compromisso de vir para cima, mas não podemos deixar de atacar, né? Então ter o equilíbrio de marcar na hora certa, marcar com postura e na hora que tiver a posse de bola, ter personalidade para poder jogar lá na casa deles. A gente sabe que fazer um gol lá faz muita diferença na Copa do Brasil. Para o jogo desta quarta-feira contra o Botafogo na Paraíba, os zagueiros Valdo e Everton Páscoa, o lateral esquerdo Thalisson, o volante Diego Felipe, o meia Wesley e o atacante William Henrique não poderão jogar, pois já atuaram por seus antigos clubes na Copa do Brasil. Com isso, Sérgio Soares promoveu 6 mudanças em relação à última partida. O volante João Marcos, o meia Felipe e o atacante Rafael Costa foram poupados da atividade da tarde desta segunda-feira. O time foi formado por Everson, Cametá, Sandro, Charles e Eduardo, Baraca, Richardson, Ricardinho e Thomas Bastos. O ataque foi formado por Serginho e Bill. Vale destacar que o atacante Rafinha treinou nos minutos finais, na vaga do atacante Bill. O goleiro Lauro, os zagueiros Lucas e Antônio Carlos. O lateral esquerdo Zé Mário e os atacantes Alex Amado, Robinho, Caio César e Rafinha também devem estar à disposição para o jogo frente ao time paraibano. A delegação alvinegra ainda realizará uma atividade na manhã desta terça-feira no Vovozão e seguirá com destino a João Pessoa depois do almoço. Com notícias do Ceará, Rodrigo Cavalcante para o Faixa Nobre do Esporte. Valeu, Rodrigo Cavalcante, com informações do Alvinegro em campo, quarta-feira pela Copa do Brasil, 9h45 da noite. J. Rômulo vai dar o papo aqui, 91,3, em mais um jogo do Vozão, agora pela Copa do Brasil. Os últimos alôs aqui para você que está na interatividade conosco, antes do canal do vovô. William Santos, o Elvis Rodrigues, Abraão Sena, Raimundo Moura, galera aqui no facebook.com/bola na rede. Tem a galera do Twitter também. A gente vai aqui rapidinho no Twitter para mandar o seu alô. O Abraão Vico, o Paulo Ayrton, o Fred Maia, galera conosco aqui, dando aquela fortalecida. Israel Pinto também conosco, torcedor do Vozão aqui no Twitter, @bola_ na rede. O Faixa se despede e volta amanhã, 8 da noite. Vem aí o canal do vovô. Essa foi a Faixa Nobre do Esporte. Faixa Nobre do Esporte.